E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que tudo certo por aí. Meus baixeiros e baixeiras, a galera do grave aí. Hoje eu vim trazer pra vocês mais um conteúdo bem massa de um baixo que tá na boca da galera aí. Todo mundo tá perguntando desse baixo, o que eu achei, qual as minhas primeiras impressões, e hoje você vai ficar sabendo. Mas é o seguinte, antes me ajuda nessa aí, já dá o seu joinha, já se inscreve no canal, compartilha aí com pelo menos 5 baixistas, escreve aqui embaixo o que você tá achando desses conteúdos, beleza? Porque a gente vem trabalhando para que possamos entregar mais conteúdos aí para vocês, fechou? Então vamos nessa, não perde tempo e já se inscreve e dá seu joinha aí. Então hoje a gente vai falar de um baixo que tá na boca da galera. Muita gente tá me perguntando o que eu acho. Eu fui em algumas lojas testar antes, tá? Tive algumas experiências, vi com amigos, perguntei pro vendedor, perguntei para muita gente que tava usando, até que a própria empresa me cedeu um para que eu pudesse tirar minhas conclusões na minha vivência aqui do meu estúdio. De quem que a gente tá falando? A gente está falando desse cara aqui, ó. Yamaha TRBX 305, tá? Aí, ó, a própria Yamaha me cedeu esse baixo para que eu fizesse esse conteúdo aí para vocês, ó. Bem massa. Essa cor aqui é a Mist Green, que eu fiquei, cara, fiquei maluco nessa cor. Muito legal, tá? Então eu vou falar para vocês o que eu achei desse baixo. Tem algum tempo já que eu tô usando aqui, questão de 1 mês, 2 meses aí, tá? Chegou zeradão aqui para mim, certo? Então eu vou falar mais ou menos o que eu achei, minhas primeiras impressões sobre esse contrabaixo. Então assim, primeiro, esse baixo, ele é feito de, o corpo dele é mahogany, tá? Com o braço também de maple com mahogany também, tá vendo, ó? Esses fechos aqui, ó. É mahogany também, então, e escala de rosewood, né, a famosa rosewood, ok? E aí ele vem com pré totalmente da própria Yamaha, com essa particularidade dessa chave aqui que eu já vou explicar um pouco melhor para vocês. Captação cerâmica, tá? Para quem não conhece, captação cerâmica vem nos grandes baixos aí que a gente já conhece do mercado internacional, e aí a gente conhece esse timbre com um timbre um pouco mais moderno e tal. Vem a característica desses baixos que tem captação cerâmica. Então assim, a princípio o que eu já gostei nele foi o braço. É um pitch de 19, um espaçamento de 19 milímetros. Ele é muito confortável. A pegada desse baixo é muito confortável. Você não precisa abrir muito a mão para você conseguir executar os grooves, executar a sua música aí. Por esse ponto eu já curti demais. Outro ponto que eu gostei muito, o equilíbrio entre o braço e o corpo, né? Você pode ver aqui, ó, soltei, ele fica equilibrado. Tem alguns baixos que a gente pega que quando ele fica com o braço um pouco mais pesado, ele tende a cair, né? A gente solta ele, ele tende a cair. Isso é um pouco ruim, porque dependendo do baixo a gente fica preocupado em segurar e isso dá um cansaço na nossa mão do braço, né? Então esse baixo já gostei demais por conta disso também. É um baixo leve, eu não vou saber precisar exatamente qual que é o peso dele, mas é um baixo incrível assim. Eu tenho curtido demais aqui algumas experiências que eu tenho feito, tanto gravando, eu já levei ele para tocar ao vivo em algumas situações e eu gostei demais do resultado, tá? Ele vem com volume master, né, volume geral, o blend dos pickups aqui todo para trás você consegue ter o acesso a esse captador e todo para frente a esse captador do braço, e aí no meio os dois captadores funcionando, tá? Então ele vem com grave aqui e agudo, os dois com center click. Para quem não sabe o que é um center click, é na hora que você chega no meio dele, ele dá um cliquezinho e aí você consegue saber que ele tá fletado, tá no meio, fechou? Os dois vêm com center click, é um baixo ativo, tá? Bateria de 9 volts aqui, fechou? E aí a Yamaha teve essa particularidade desse chaveamento, né?
E aí, aqui a gente tem 5 posições, 5 pré-posições aí de timbres, para que você não precise ficar mudando presets ali, né? Aumentando o grave, fazendo isso e tal. Só com a mudança de chave você já consegue ter uma gama de timbres aí, sendo a primeira posição para slap, segunda posição para palheta, né? Para você que gosta de tocar com palheta, aí ele dá um ataque a mais. Terceira posição é a posição flat, tá? Que é aquela posição mais equilibradinha que muitos gostam aí. Quarta posição é a posição finger, para você tocar psicato. E a quinta posição é o solo, na onde que ele fecha um pouquinho o agudo e aí você tem uma presença ali, talvez um pouquinho mais de média e tal. O que eu achei interessante, antes de tocar e fazer uma demonstração aqui rápida para vocês, eu achei interessante o seguinte: por mais que a posição finger, por exemplo, ela tenha a característica de tocar com o dedo, né? E a posição pick, que é palheta, eu gostei bastante de tocar com o dedo na posição de palheta, por exemplo. Porque eu gosto, às vezes, dependendo do estilo, de ele ter um brilhinho a mais ali, né? Essa posição do pick, ela me proporcionou isso. Então eu vou fazer uma demonstração aqui de um groove aqui, só para vocês sacarem, posição de slap, tá? Então eu vou fazer um slap, claro, só pra gente ter um parâmetro. Primeiro eu vou fletar os dois volumes grave e agudo para você sacar aí. Certo? Isso fletado. Vamos crescer um pouquinho o grave. Coloquei o grave lá em 90% e o agudo quase topado, quase em cima. Certo? Isso é a posição de slap. Você pode perceber que o EQ dele, ele faz como se fosse aquele sorrisinho que muita gente quer fazer, né? Então ele corta um pouco dos médios e aumenta um pouco do agudo e do grave. Aí depois a gente tem a posição pick, que é a que eu falei, para você tocar com palheta. Então vamos lá, ó. Você pode ver que ele já dá um ataque a mais, né? Só que eu também gostei de tocar essa posição com o dedo. Curti muito essa posição, porque ela tem um ataque meio que do médio ali, cresce um pouquinho dos agudos. Isso me agradou bastante no meio da mix, tá? Depois dela a gente vai ter a posição flat. Temos a posição flat. Depois da flat temos a posição finger, né? Que é para você tocar de psicato. Detalhe, eu não estou mudando nada em chaveamento aqui, tá? De botão. Eu só estou mudando aqui, ó. Só os presets que a própria Yamaha já criou pra gente aí, ó. Você percebe que ele já fechou um pouquinho do agudo, né? E já tem aquela presença um pouco mais do grave. E aí depois a gente tem a última posição, que é a posição solo, que aí ele fecha bem o agudo mesmo, né? Só que o legal é que você também pode usar todos esses presets como uma forma versátil. Por exemplo, o solo, como ele dá esse timbre mais aveludado, né? Você pode tocar umas coisas que seja mais balada, por exemplo, com pouca nota, porque ele já está com timbre meio aveludado, né? Você vê?
Então assim, a versatilidade é grande. Então com esses parâmetros você consegue jogar tanto para o captador do braço como para o captador da ponte também, e ter um médio atuante, né? Então assim, resumidamente, eu gostei bastante desse baixo. É um baixo que tá no mercado aí, talvez por uma faixa de preço de 3 e alguma coisa, 4. Pela faixa de preço que ele oferece, eu acho que é uma baita opção de você ter um baixo premium por um preço acessível. Fechou? Então, assim, conforme eu tiver mais feedbacks sobre esse baixo, eu vou passando aí para vocês. Esse aqui foi um vídeo rápido, só para mim mostrar para vocês o que eu tava achando desse baixo TRBX Yamaha 305. Fechou? Então, tamo junto, vamos nessa, vamos de som.